vocês agora sobre a sentença de decretação da falência, ou seja, aquele reconhecimento judicial de quebra do devedor empresário, né? O empresário individual, ou a sociedade empresária ou a Eireli, ok? Pois bem, uma vez que seja interposta a ação de falência, seja a pedido do credor, seja a pedido do próprio devedor, ou seja a pedido daqueles que são legitimados pelo artigo 97, e constatado que realmente os elementos existentes para sua decretação existem, o juiz vai proferir o que a gente chama de sentença de decretação da falência. A previsão quanto a o que deve constar na sentença está no artigo 99 da Lei 11.101 de 2005. Reparem, pessoal, que muito embora se trate de uma sentença, que a princípio seria uma decisão terminativa, encerrando a fase de primeiro grau de um processo, aqui é diferente. A sentença de decretação da falência, na verdade, ela é uma decisão interlocutória. Por quê? Porque ela não encerra o processo. Na verdade, ela está iniciando a fase processual mais complexa e mais exaustiva e demorada de todo o processo. Certo? Percebam o seguinte: a partir da decretação da falência, vários efeitos serão percebidos e, processualmente falando, uma série de atos também serão iniciados, não serão encerrados. Por ter esta natureza diferenciada do que seria uma sentença propriamente dita, nós temos aí que a sentença de decretação da falência é uma sentença sui generis, ok? Bom, vocês devem ter aprendido lá nas aulas de processo civil que quando a gente fala de uma decisão interlocutória, ou seja, uma decisão no meio do processo, o recurso que cabe é do agravo de instrumento, não é verdade? Assim como vocês também aprenderam lá nas aulas de processo civil que quando se trata de uma decisão em sentença, ou seja, daquela decisão que encerra a fase de primeiro grau, cabe a apelação, não é verdade? Gente, então aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. Lá no artigo 100 da Lei 11.101 de 2005, vai dizer o seguinte: quando existe uma sentença que realmente decreta falência, dá para interpor recurso? Claro que sim. O devedor, principalmente, ele vai poder recorrer daquela decisão, só que o recurso que ele deve interpor é do agravo de instrumento e não de apelação. Agora, e se for uma sentença que não decreta falência? Uma sentença que encerrou o processo por ali, se não houver nenhum tipo de recurso? Neste caso, da sentença que não decreta falência, aí sim, cabe recurso de apelação. Tá certo? Então aqui a gente tem que lembrar daquelas regras normativas do processo civil. E muito embora a gente esteja falando de sentença, a que decreta cabe agravo e a que não decreta cabe apelação, tá? Então atenção para o artigo 100 da Lei 11.101 de 2005, tá certo? Agora vamos voltar para o artigo 99? Vamos lá. Bom, o artigo 99, ele vai dispor que essa decisão de decretação da falência, ela vai ter todos os elementos que qualquer sentença tem. Então, ela vai ser composta do relatório, ela vai ser composta de uma fundamentação e ela vai ser composta de um dispositivo, que são os elementos de uma sentença, tá certo? Só que além desses requisitos normais de uma sentença, também tem que constar todos os incisos que constam no artigo 99. Nós não vamos trabalhar todos os incisos que estão ali, mas tem alguns muito importantes que eu preciso contar para vocês. E vou começar falando do artigo 99. Pessoal, nós vamos ver agora sobre a sentença de decretação da falência, que nada mais é do que o reconhecimento judicial da quebra do empresário
ou da sociedade empresária. A sentença de decretação da falência, ela tem previsão no artigo 99 da Lei 11.101 de 2005. E embora ela estabeleça ter os requisitos comuns de toda a sentença, conforme as normas processuais, ela também tem que fazer constar na decisão, da sua fundamentação, os vários incisos que trazem os elementos do artigo 99, tá certo? Eu vou mencionar para vocês os principais elementos da sentença de decretação da falência, que são também fundamentais para o entendimento de como se dará o processo de liquidação, ou seja, essa segunda fase da falência, tá certo? Veja lá, nós temos como um dos pontos principais da sentença de decretação da falência a fixação do termo legal. Isso está previsto no artigo 99, inciso 2º da Lei 11.101 de 2005. Nós temos ali a fixação de um lapso temporal em que o juiz fixará um período não superior a 90 dias antes do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do primeiro protesto por falta de pagamento. O primeiro protesto válido, porque para esta finalidade nós não vamos considerar os protestos que tenham sido cancelados. Nós vamos falar um pouco mais do termo legal adiante, mas eu já prefiro que vocês entendam que quando a gente está falando desse período, os atos realizados pelo devedor, eles se tornam tão suspeitos a ponto de que, em casos específicos que serão tratados no artigo 129, 1, 2 e 3, eles se tornarão ineficazes. A gente fala ainda de ineficácia objetiva, porque independente de ter ou não o intuito de fraudar os credores, o simples fato de ter acontecido da forma como ali previsto, dentro do termo legal, tornará estes atos ineficazes, ok? Tornarão estes atos ineficazes. Pois bem, vamos voltar a falar do termo legal. Mas vamos passar ali para um segundo ponto importante da sentença de decretação da falência. Relação dos credores. Dentro dos elementos da sentença, haverá a ordem para que o falido apresente, no prazo máximo de 5 dias, a relação nominal dos credores. Vai indicar endereço, a importância, a natureza, a classificação desses créditos, se essa já não se encontrar nos autos. Porque se for um pedido de autofalência, isso já faz parte até para aceitação do pedido. Mas veja que se não houver o cumprimento desta ordem, o falido pode responder por desobediência. Para que serve esta informação? Esta informação vai permitir que o administrador judicial, que vai ser a pessoa que passará a estar à frente dos pagamentos e da liquidação do ativo do falido, ele tenha uma perspectiva do que será necessário, uma projeção dos credores que estão sendo atingidos. Muito embora não esgote a possibilidade de relacionar os credores tão somente pela lista apresentada pelo falido, será o primeiro momento em que se conhecerá pelo menos a extensão desta falência, a extensão dessas dívidas e a extensão da quantidade de credores que ela está atingindo, tá certo? O terceiro tópico que eu mostro ali para vocês é sobre a habilitação de créditos. Na sentença que decreta a falência, vai também vão ser chamados os credores para ingressar nesta execução concursal. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, que Fábio Lyoa Coelho, ele conceitua a falência como uma execução concursal? O que significa isso? Significa que, uma vez que seja decretada a falência, todos aqueles créditos deverão compor o processo para que participem dos pagamentos.
Só que, ainda que esses credores estejam relacionados pelo falido, ainda que se conheça dos seus créditos, eles somente participarão dos pagamentos se eles realizarem o que a gente chama de habilitação de créditos. A partir do momento que seja publicada a sentença de decretação da falência, também abre-se o prazo para que esses credores, então, habilitem os seus créditos. Ok? Vocês vão ter uma aula dedicada a tratar do formato dessas habilitações. Tá certo? Previsão do parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 11.101 de 2005. Tudo bem? Então, a gente já viu que vai ser fixado um termo legal, que é um período de tempo que atos serão considerados ineficazes. Nós já vimos que o falido vai ter que apresentar uma relação dos seus credores e já vimos que o juiz vai chamar os credores a vir se habilitar no processo. Mas ainda tem uma determinação na sentença que nada mais é que um efeito da decretação, que é a suspensão das ações. Além disso, é uma suspensão das ações e também das prescrições, como a gente vai falar adiante, tá? Então, ela vai ordenar a suspensão de todas as ações de execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º desta lei. Então, como que vai acontecer? Todos os processos em andamento, todas as execuções, ou seja, casos em que o credor tem títulos executivos, eles serão suspensos a partir da decretação da falência. Por quê? Porque esses credores eles vão se habilitar no seu crédito, eles vão participar das tentativas de pagamento. Então, não tem como continuar as ações e execuções nos respectivos juízos. Então, eles são suspensos e devem se habilitar no processo. Tá certo? Agora, quais são as ressalvas? O artigo 6º, parágrafos 1º e 2º, cuja leitura eu peço que vocês façam neste momento, vai dizer o seguinte: não serão suspensas as ações de obrigação ilíquida, ou seja, ações que não foram definidos o valor, a importância imediatamente. Ainda se está apurando a liquidação. Então, não tenho ainda como o que habilitar, porque eu ainda não sei quanto é devido pelo falido. E também não serão suspensas as ações trabalhistas, aquelas que não tenham sido liquidadas. Então, aqui é importante dizer para vocês o seguinte: as demandas trabalhistas, elas permanecem sendo processadas e julgadas na Justiça do Trabalho. Isso por conta do artigo 114 da Constituição Federal, que estabelece uma competência absoluta da Justiça Especializada do Trabalho para atender às demandas decorrentes das relações de trabalho. Isso significa que os créditos trabalhistas não vão vir ser cobrados na falência? Não, não é isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque todo o processamento da ação trabalhista vai permanecer na Justiça do Trabalho até que ela seja liquidada. O que significa isso? Depois que transita em julgado decisão na esfera trabalhista, o processo vai ser liquidado, vai ser calculado normalmente por um contador judicial, nomeado pelo juiz ou pelas próprias partes, mas vai ser liquidado o valor, as verbas a que o ex-empregador ou empregador tenha sido condenado e estabelecido no quanto, a importância pecuniária daquilo. Tá certo? Somente após essa liquidação lá na Justiça do Trabalho, a definição de quanto vale cada uma das verbas devidas, é que o trabalhador, o ex-trabalhador, pode vir habilitar o seu crédito no processo de falência. Enquanto isso não acontece, todo o processo permanece sendo julgado na Justiça do Trabalho. Tá certo, gente? Então, aí já falamos de 4 pontos importantes da sentença de decretação da falência.
Bom, nós falando um pouco mais sobre essa questão das suspensões. Prestem atenção no que diz o artigo 6º da Lei 11.101 de 2005, que de uma forma ou de outra vai ter a seu efeito a partir do momento que ela for decretada. Dispõe o artigo 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Nós só vamos falar em sócio solidário, pessoal, quando existe aquele caso em que os sócios respondem pelas dívidas da sociedade, ok? Nós não vamos encontrar isso em sociedades cuja responsabilidade dos sócios seja limitada, porque quando a gente está falando de sociedades falidas, nós estamos falando que a pessoa jurídica faliu e não os seus sócios, principalmente quando for limitado, tá certo? Bom, vamos voltar para essa questão do processamento da recuperação e da falência que suspende o curso da prescrição e todas as ações e execuções. Olha só, gente, a partir da decretação da falência, aquela prescrição que está correndo, ela vai ser suspensa. Então, só para dar um exemplo para vocês. Se eu tenho lá uma prescrição bienal de um contrato de trabalho, por exemplo, um determinado empregado, ele já foi despedido há 1 ano e 11 meses. E antes que complete os 2 anos, que é a prescrição bienal para interpolação de trabalhista, ele teve ali a suspensa a sua prescrição quando houve a decretação da falência. Isso significa que ele poderá interpor ação depois? Depois que, em tese, teria decorrido os seus 2 anos? Sim. Por quê? Porque sua prescrição ela foi suspensa quando ele estava com 1 ano e 11 meses. E enquanto a falência estiver em processamento, pessoal, vai continuar suspenso. Tá certo? Então, vejam lá. No parágrafo 1º, dispõe que terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida, que é exatamente aquilo que eu mencionei para vocês anteriormente. E no parágrafo 2º, ele vai determinar que os créditos derivados da relação de trabalho, eles vão permanecer na Justiça do Trabalho, inclusive nos momentos em que ele vai poder impugnar as habilitações, tá? Que é uma outra parte, um outro conteúdo que nós vamos ainda estudar com um pouco mais de profundidade, tá certo? Então, vamos lá, retomando. Com a decretação da falência, nós temos a suspensão das prescrições, a suspensão das ações e a suspensão das execuções, salvo que está no parágrafo 1º, que são as ações com quantia ilíquida, e salvo as ações que são decorrentes da relação de trabalho. Ok? Seguindo. A sentença de decretação da falência também vai dispor sobre a proibição de o falido e seus administradores praticarem qualquer ato de disposição ou oneração de bens, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial e do comitê. O comitê é um órgão que eu vou tratar com vocês posteriormente, ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor, se autorizada a continuação provisória, nos termos do inciso 11 do caput deste artigo. O que eu quero dizer com tudo isso? Pessoal, decretou a falência, o falido, se for pessoa física ou se for pessoa jurídica através dos seus administradores, não podem mais dispor dos seus bens. O que quer dizer disposição? Significa venda. Ele não pode mais realizar qualquer ato oneroso ou gratuito mesmo dos seus bens. Ele não pode onerar seus bens no sentido de dar esses bens em garantia, realizar qualquer negócio, porque ele não tem mais a administração do seu ativo, que é seu patrimônio. Isso só vai caber agora ao administrador judicial. Tá certo?
E o que quer dizer essa parte do inciso que determina que pode, no entanto, continuar as atividades normais autorizadas se tiver continuação provisória? É que é o seguinte, quando se decreta falência, normalmente o juiz vai determinar o encerramento das atividades. Mas ele pode, em determinados casos, excepcionalmente, permitir que continue por algum tempo. Um exemplo que eu coloco bastante é que pode continuar se ele tiver uma determinada série de produtos a concluir. E aí é melhor que se conclua e tenha mais ativo do que não concluir. Então, ele pode permitir, um exemplo, que ele permaneça mais 10 dias em funcionamento. Então, é nesses casos que, excepcionalmente, o juiz, mesmo decretada a falência, permitir a continuidade de atividades provisoriamente, neste caso, se pode admitir aí um ato de disposição, oneração de bens estritamente em favor dos credores, que é para aumentar o potencial de pagamento. Na sentença de decretação da falência, ainda será tratada sobre a continuidade ou a extinção das atividades, como eu falei para vocês anteriormente. Via de regra, faz-se o encerramento. O estabelecimento é lacrado. Não pode mais realizar nenhum tipo de entrada ou saída de bens. As pessoas não podem mais ter a livre circulação naquele local. Certo? A sentença, portanto, pronunciar-se-á a respeito da continuação provisória das atividades do falido com o administrador judicial, ou ele pode dispor da lacração do estabelecimento, observado o disposto no artigo 109 desta lei, que vai tratar justamente dessa situação. Um outro elemento a constar no processo de falência é a convocação de assembleia de credores, tá? Ou comitê de credores, que é um órgão da administração facultativo da falência, ok? Se o juiz entender conveniente, pertinente, realizar uma assembleia para discussão de determinadas providências, ele pode assim realizar, certo? Vai também determinar uma publicação de edital, afinal de contas, é através desse edital que se vai permitir conhecimento da relação de credores que foram anunciados e permitir também que eles possam, de alguma maneira, fazer algum tipo de retificação em alguma informação com que eles não concordam, tá certo? Então, aqui nós temos mais 3 elementos que devem constar na sentença de decretação da falência. Bom, e o primeiro elemento que deveria constar lá na sentença de decretação, que eu havia falado para vocês, era a tal fixação do termo legal. Então, o que seria esse termo legal? É o lapso temporal anterior à decretação da falência, que tem a importância para a ineficácia de determinados atos do falido perante a massa relacionados no artigo 129. Este período é fixado pelo juiz, em regra, na sentença declaratória de falência, não podendo retroagir mais de 90 dias do primeiro protesto válido por falta de pagamento. Não havendo protesto, pessoal, será de 90 dias antes do ajuizamento do pedido de falência. Cuidem, não é 90 dias da decretação da falência, é 90 dias do pedido de falência. E, se tratando de recuperação judicial, que se transformou em falência, 90 dias de seu requerimento. Trata-se de um período suspeito em que alguns atos serão considerados objetivamente ineficazes, independente da prova da intenção do devedor ou terceiro. Veja, pessoal, que o termo legal ele vai ter bastante importância lá no artigo 129, que é quando nós tratamos de atos considerados objetivamente ineficazes. Por que objetivamente? Porque aqui, gente, prestem atenção nesses termos aqui. Seja ou não intenção deste fraudar credores. Sabe o que significa? Que esses atos no 1, 2 e 3 previstos,
eles não precisam ser acompanhados da prova de que eles ocorreram para tentar fraudar os credores. Basta que tenha apenas acontecido e, portanto, basta apenas o critério objetivo. Ok? Acompanhem comigo. Artigo 129. São ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção de fraudar os credores. 1. O pagamento de dívidas não vencidas realizadas pelo devedor dentro do termo legal, por qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título. O que significa isso, pessoal? Que uma pessoa que está às vésperas da sua decretação da falência, pagar dívida que ainda não venceu é no mínimo curioso. E dentro daquele termo legal, ou seja, daquele período que o juiz estabeleceu não superior a 90 dias, contados do ajuizamento da ação de falência, do ajuizamento da recuperação ou do primeiro protesto válido por falta de pagamento, nesses casos, aquilo que ocorreu vai ser considerado, portanto, ineficaz. Tá certo? Ou seja, aquele valor que foi destinado ao pagamento vai voltar para a massa falida, vai voltar para o ativo, tá certo? Vai voltar para o patrimônio e para o pagamento dos credores. Não significa que seja ilícito. Pensem vocês, pagar uma dívida que ainda não venceu não é ilícito. É que neste caso, como a gente está falando de um devedor, ela é no mínimo suspeita. O segundo caso é do pagamento de dívidas vencidas e exigíveis dentro do termo legal. Esta segunda hipótese, ela diz respeito ao pagamento de dívidas já vencidas, então já exigíveis, no entanto, elas são pagas de forma diferente do que está no contrato. Então, por exemplo, um contrato estabelecia que o devedor deveria pagar ou entregar uma determinada quantidade de peças que ele fabricava. No entanto, ele cumpre o contrato pagando em dinheiro, ou vice-versa. Ele poderia ter um contrato determinando que ele pagasse em dinheiro e ele entrega uma quantidade de bens. Então, quando se tem aqui dentro do termo legal, ou seja, dentro daqueles dias, daquele lapso que o juiz fixou, qualquer hipótese de dívida sendo paga de forma diferente da contratada, você está tendo um caso suspeito, um comportamento suficientemente suspeito para ser considerado ineficaz. Em terceiro, nós temos aqui a constituição do direito real de garantia, inclusive a retenção dentro do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente, se os bens dados em hipoteca forem objeto de outras posteriores. A massa falida receberá a parte que devia caber ao credor da hipoteca revogada. Por via de regra, pessoal, você pode sempre dar um bem que lhe pertence como garantia de sua dívida, esteja ela ou não já constituída. Mas neste caso, a dívida já existia e foi dado esse bem em garantia, de modo que impossibilitou que outros o atingissem. Trata-se, portanto, da tentativa de que outros credores atinjam aquele bem e, normalmente, com a participação de um terceiro que está aceitando o bem como garantia. Tá certo? Então, essas três hipóteses ocorridas dentro do termo legal, elas são consideradas ineficazes. Termo legal tem outra importância? Tem, pelo seguinte, outros casos, eu não poderia dizer que eles são ineficazes objetivamente, mas outros casos podem ter a tentativa do interessado de revogá-las, uma vez que se consiga, agora sim, comprovar que houve uma intenção fraudulenta, que houve o caráter subjetivo de fraudar os credores, certo? E aí, se acontece dentro do termo legal, é mais fácil de se confirmar, tá? Mas não há uma garantia, tanto quanto citei no artigo 129. E por fim, gente, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a administração da falência. A administração, ela vai acontecer pelo juiz, pelo administrador judicial, pelo Ministério Público, pelo Comitê de Credores e pela Assembleia Geral de Credores.
O administrador judicial, no entanto, será aquele designado também na sentença de decretação da falência, na mesma sentença que nós estávamos trabalhando. Esse administrador judicial é um dos órgãos da falência, é agente auxiliar do juiz e representante da comunhão de interesses dos credores, ou seja, da massa falida subjetiva, e representante do falido, considerando que os administradores e titulares do empreendimento são afastados com a decretação da administração dos bens e interesses. Portanto, gente, o administrador judicial é um elemento essencial para a falência, porque a ele tudo terá que ser reportado. A ele terá que ser destinado, inclusive, os pedidos para se habilitar no processo. É ele quem agora vai gerir o que é de interesse dessa massa falida subjetiva, ou seja, dos interesses dos credores. Ok? E para saber quem pode ser um administrador judicial, quem pode o juiz nomear, nós vamos ter que acompanhar o que diz o artigo 21 da Lei 11.101 de 2005, que diz o seguinte: quem pode ser, pessoal, é um profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada. Tá certo? Neste último caso, claro, é uma pessoa jurídica especializada, ele vai precisar assinar um termo de que trata o artigo 33 desta lei. Ok? Vejamos o que diz o artigo 21. O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada. Eu quero que vocês tomem muita atenção com relação a esta palavra aqui, preferencialmente. Por quê? Porque eu não estou aqui determinando que administrador judicial necessariamente vai ser advogado, economista, administrador ou contador. Eu estou dizendo preferencialmente. Então, se eu perguntar para vocês, pessoal, um engenheiro civil pode ser administrador judicial? Sim, ele pode. Não é a preferência, mas ele pode. Na verdade, aqui a única exigência é que seja um profissional idôneo. Tá certo? Ou se for uma pessoa jurídica especializada, obviamente que eu vou ter que ter um responsável técnico, vamos dizer assim, que vai ser tomado o termo de responsabilidade de que eu mencionei anteriormente para vocês e que retomo aqui como a necessidade que se impõe para que ele assine em 48 horas. As atribuições do administrador judicial, elas podem ser verificadas lá no artigo 22, 1 e 2 da Lei 11.101 de 2005. Mas eu quero que vocês tenham muita atenção com relação a essa atribuição aqui, que é a representação da massa falida, tá certo? Ou seja, quem vai agir como se fosse um representante legal, um procurador, vamos dizer assim, é o administrador judicial. Então, se a partir do momento que você decreta a falência, o nome empresarial do falido vai ser acrescido e já de início do termo massa falida. E essa massa falida ela vai ser representada por seu administrador judicial. Então, se eu tiver uma hipótese, um administrador judicial chamado José da Silva, e eu falido é o supermercado ABC Limitada, como que vai ser se reportado a este sujeito de direito? Seria massa falida, supermercado ABC Limitada, através de seu administrador judicial, José da Silva. Tá certo? Ainda caberá ao administrador receber as habilitações dos credores e incluí-los no quadro geral. O que quer dizer isso? Aquela relação que o juiz determinou é justamente para compor um quadro de credores. Esse quadro de credores ele vai preceder de um pedido de habilitação desses, que vai ser dirigido, os pedidos, para o administrador judicial. Tá certo? Ele quem vai verificar os créditos, ele quem vai receber os pedidos dos credores para compor a sua participação na falência. Ele será ainda obrigado a relatórios iniciais, contas mensais, relatório final, que nesse caso de inicial, contas mensais, relatório final, ele é tão responsável que quando ele não cumpre, ele pode responsabilizar-se de várias formas.
essa responsabilidade que eu quero conversar com vocês com um pouquinho mais de detalhes. Além disso, ele vai ficar responsável por relatórios ordinários a cada mês e ao término, e extraordinário quando? Quando ele deixar as funções, que porventura ele possa ser substituído ou destituído, tá? Substituído às vezes até por pedido dele, ou substituído a pedido, destituído a pedido ou por descumprimento de qualquer de seus prazos. E aí, vale a pena para o administrador judicial assumir essas atribuições? Bom, é obviamente que ele vai ser remunerado. E esta remuneração, pessoal, ela vai ser definida pelo juiz com 3 critérios, lá conforme o artigo 84, incisos 1, que diz o seguinte, que o juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. E aí, em que valores? Existe aqui um percentual definido em lei. Um administrador judicial ele não vai receber mais que 5% do valor da venda desses bens da falência. Entendam que essa remuneração que está sendo aqui estabelecida, a gente chama de extraconcursal. O que quer dizer isso? Ele não vai ter que se habilitar para receber, ele não vai ter que esperar todos aqueles outros credores receberem, ele vai receber antes dos credores da falência, tá certo? Por quê? Porque senão não haveria aceitação em trabalhar tanto, responsabilizar-se tanto, senão com a garantia do recebimento, tá certo? Mas nós temos que cuidar com uma exceção aqui que foi inserida em uma lei complementar de 2014. A remuneração ela não vai exceder 5% do valor da venda. Ocorre que estará ela limitada a 2% quando o falido for microempresa e empresa de pequeno porte, tá certo? Então, nós temos que cuidar de 5% via de regra, 2% quando o falido for ME ou EPP. Como que é feito o pagamento, né? Ou melhor, em que período são feitos os pagamentos? Isso pode ser definido pelo juiz. Porém, 40% do valor da remuneração vai ser pago após o atendimento previsto no artigo 154 e 155. O que diz esses artigos? É depois de realizado o ativo, depois que o administrador tiver cumprido suas últimas obrigações. Tá certo? Essas últimas obrigações nós vamos tratar quando trabalharmos com os relatórios finais e encerramento do processo de falência. Dá para pagar proporcionalmente também o administrador judicial, caso ele tenha sido substituído, caso ele tenha pedido a sua substituição ou tenha simplesmente sido requerido pelas outras partes, tá certo? Então, o pagamento proporcional da remuneração ou perda do direito da remuneração. O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas obrigações por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta lei. Hipóteses em que não terá direito à remuneração. Também não terá direito à remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas. E isso pode acontecer até o final do processo. Ok? Percebam, portanto, como é importante que a qualidade do trabalho desenvolvido pelo administrador judicial. E isso vai incorrer nas responsabilidades pessoais que ele tem. Nós temos uma previsão lá no artigo 23 que quando os relatórios a que ele está obrigado e que ele se comprometeu a apresentar mensalmente não tiver sido cumprido, o juiz ainda assim fixará a ele um prazo de 5 dias para cumprimento sob pena de desobediência. Se mesmo assim ele não cumprir, além de responder por desobediência, ele é destituído pelo juiz. E além de ser destituído, ele também vai ficar sem possibilidade de ser um administrador judicial por 5 anos, tá certo? Então, acompanhe aqui comigo. Decorrido o prazo do caput desse artigo, o juiz destituirá o administrador judicial e nomeará substituto para elaborar relatórios e organizar as contas, explicitando as responsabilidades de seu antecessor. O juiz de ofício, a requerimento fundamentado de qualquer interessado,
poderá determinar a destituição do administrador judicial de quaisquer dos membros do comitê de credores, quando verificar desobediência aos preceitos desta lei, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou de terceiros. Percebam, portanto, que ele vai ser penalizado pessoalmente, caso ele possa, até porque o administrador judicial e os membros do comitê, que é aquele órgão facultativo que mencionarei para vocês adiante, responderão pelos prejuízos causados à massa. O que significa, pessoal, que ele tem responsabilidade civil, ele corre o risco da responsabilidade de reparar danos à massa falida. Não poderá integrar comitê ou exercer funções do administrador quem, nos últimos 5 anos, no exercício do cargo do administrador judicial ou de membro do comitê em falência ou recuperação judicial anterior, foi destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou teve prestação de contas desaprovadas. Tudo isso conforme o artigo 30 da Lei 11.101 de 2005. Então, vamos retomar aqui. Administrador judicial que não cumpre com suas obrigações. Primeiramente, ele pode responder por crime por desobediência, ele pode ser destituído, ele pode perder a remuneração, ele vai poder ser responsabilizado civilmente pelos danos causados à massa falida e, por fim, ficará impedido de ser administrador judicial ou de compor o comitê de credores por 5 anos após essa destituição. Portanto, essa destituição é uma sanção